E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar em um novo mistério. Preparados? Hoje a gente vai desvendar a radiestesia. A radiestesia, A radiestesia. A gente estava aqui folheando o livro Radiestesia Clássica e Cabalística, do Antônio Rodrigues. do Antônio Rodrigues. E, cara, a gente ficou fascinado. É muita coisa interessante. A gente quer compartilhar com vocês. Exatamente. Mostrar um pouco da história, das teorias, das ferramentas. E como a gente pode usar a radiestesia no dia a dia, né? Tem aplicações práticas bem interessantes. Mas antes de começar, vamos do básico. O que é radiestesia? Me explica como se eu fosse um iniciante. Imagina que você tem a capacidade de sentir energias. Sentir energias. Energias sutis ao seu redor. Sei. Usando ferramentas tipo pêndulos e varinhas. Tá. A radiestesia meio que abre uma porta para um mundo energético que a gente normalmente não percebe. Interessante. E como é que essa história toda começou? Quem foi que teve essa ideia de usar pêndulos para sentir energia? Olha, acredita que a gente pode traçar a radiestesia lá na pré-história. Pré-história? Os caçadores eles já usavam tipo umas varas de comando para rastrear animais. Varas de comando? Que doideira! E essas varas na verdade eram pêndulos, só que com desenhos de animais. Eles acreditavam que ajudavam na caçada. Caramba! Então a gente usa pêndulos há muito tempo, né? Desde tempos remotos. E depois da pré-história, quem mais se aventurou nesse mundo da radiestesia? Olha, grandes civilizações como o Egito e a China também se dedicaram à radiestesia. No Egito, inclusive, encontraram objetos parecidos com os pêndulos que a gente usa hoje. Sério? Isso mostra que essa prática tem raízes bem profundas. E o livro que a gente está usando como base, ele menciona alguma história curiosa sobre radiestesia. Eu adoro essas histórias que parecem lendas, sabe? Tem uma história do século XVIII que é incrível. Século XVIII? Conta. Tinha um casal, o Barão de Beausoleil e sua esposa. Eles usavam a radiestesia para encontrar minas de metais preciosos. E eles viajaram pela Europa e descobriram mais de 40 minas usando essa técnica. Caramba, veja a cara dos outros mineradores na época. Deviam ficar de boca aberta. Mas me diz uma coisa, essa técnica sempre foi bem aceita? Ou teve gente que torceu o nariz para a radiestesia? Nem sempre foi o mar de rosas. No final do século XVII, um cara chamado Jacques-Aimé Vernet causou um rebuliço usando radiestesia para encontrar criminosos. Para encontrar criminosos. Ele usava uma forquilha para isso, Ué. e os sucessos iniciais dele chamaram atenção. Tipo um Sherlock Holmes da radiestesia. Mais ou menos. Teve um crime brutal em Lyon e chamaram o Jacques para investigar. Sei. E ele apontou os supostos culpados usando forquilha. Caramba. E aí, a partir daí, ele começou a ser requisitado para outros casos. Nossa, que doideira. Imagina a polêmica, né? A igreja, por exemplo, ficou preocupada com o uso da radiestesia para fins, questionáveis. Faz sentido. Mexer com energias e usar isso para encontrar bandidos devia dar o que falar, né? Mas, e aí, o que a galera da época achava que fazia o pêndulo se mover era mágica? Era energia da Terra? Ou era poder da mente? Boa pergunta. Naquela época surgiram duas grandes correntes de pensamento para tentar explicar a radiestesia. Duas correntes. Quais? A física e a mentalista. Física e a mentalista. Quais as diferenças entre elas? A galera da física, liderada por figuras como os abades Boole e Mermet, acreditava que os objetos emitiam raios, ondas, cores, que podiam ser detectados pelo pêndulo. Entendi. Eles defendiam que a radiestesia era um fenômeno físico, tipo eletromagnetismo. Sei. Já a galera da mentalista, com nomes como Sir William Barrett e Emily Christoph, acreditava que a mente do radiestesista era a chave do processo. A mente. Eles diziam que a intenção, o foco mental do operador, influenciava o movimento do pêndulo. Então, para eles, a radiestesia era mais uma habilidade mental do que a detecção de algo físico. Exatamente. E essa divergência de ideias, cara, gerou debates acalorados. Cada lado defendia sua teoria com unhas e dentes. Nossa, imagina a discussão. Dois grupos de radiestesistas debatendo sobre a força que move o pêndulo. Parece até cena de filme, né? Mas me explica uma coisa. O nome radiestesia, ele tem a ver com qual dessas teorias? O nome radiestesia foi criado por Alexis Boole, um dos caras que defendia a teoria física. Ele juntou o termo latino radius, que significa raio, com o grego aesthesis, que significa sensibilidade. Sensibilidade aos raios, faz todo sentido. Bem a cara da galera da física. E essa sensibilidade, como ela se manifesta na prática? Usando só o pêndulo ou tem outras ferramentas? Pêndulo é o queridinho da radiestesia, é a ferramenta mais versátil, mais popular, mas também tem outros instrumentos. Tipo a vareta, que é usada principalmente para encontrar água. A vareta. E o aura medir, que mede a aura das pessoas. Nossa, outra ferramenta. Mas depois eu falar mais sobre o pêndulo.
Ele parece ser o protagonista da radiestesia. Existem tipos diferentes de pêndulos. Sim, o mundo dos pêndulos é bem vasto. Tem o pêndulo egípcio, com seu formato peculiar, tem o pêndulo cromático, usado para detectar cores, e tem um pêndulo do testemunho, que incorpora um objeto que representa o que você está buscando. Quero testemunho. Que história é essa de testemunho? Calma, a gente vai chegar lá. Mas antes, preciso te explicar que a radiestesia não se limita a encontrar água ou minerais. Não. Não. Ela pode ser usada para diversas coisas, como escolher remédios, analisar a energia de ambientes e até mesmo investigar questões de saúde. Uau. Parece que a radiestesia é um universo cheio de possibilidades. É, e cheio de mistérios também. E você mencionou o testemunho. Agora me explica direitinho o que é isso. Imagina que você quer encontrar um objeto perdido. Um objeto perdido. Na radiestesia você pode usar um testemunho desse objeto. Que pode ser uma foto, um pedaço dele, ou até mesmo um nome escrito num papel. A ideia é que o testemunho sirva como um elo energético entre você, o pêndulo e o objeto que você está procurando. Interessante. É como se o testemunho ajudasse o pêndulo a se conectar com a energia do objeto perdido, né? Exatamente. E essa técnica pode ser usada para encontrar de tudo. Pessoas desaparecidas, animais perdidos, objetos roubados e muito mais. Caramba, essa radiestesia é poderosa. Mas e na área da saúde, como ela pode ser usada? Na saúde, a radiestesia pode ser usada para identificar desequilíbrios energéticos no corpo, escolher os remédios mais adequados para cada pessoa e até mesmo entender as causas de algumas doenças. Sério. E como isso funciona na prática? Por exemplo, o radiestesista pode usar o pêndulo para avaliar a energia dos chakras, que são centros de energia do corpo, e identificar quais estão bloqueados ou desequilibrados. Nossa, isso me lembra um pouco a acupuntura. Tem uma certa relação. Mas além dos chakras, a radiestesia pode detectar outras coisas no corpo. Sim. A radiestesia também pode ser usada para identificar a presença de miasmas. Miasmas, o que são miasmas? Miasmas são energias sutis que podem causar doenças. Imagina que um ambiente, uma pessoa carrega uma energia densa negativa, resultante de algum evento traumático ou de emoções negativas. Essa energia densa pode ficar impregnada no local ou na pessoa, impactando a saúde, o bem-estar. É como se fosse uma sujeira energética, entende? Entendi. A radiestesia pode ajudar a identificar esses miasmas e indicar formas de limpeza energética. Caramba, então a radiestesia não se limita ao corpo físico, ela também explora as energias sutis que nos cercam. Exatamente. A radiestesia nos mostra que existe um mundo invisível aos nossos olhos, mas que nos influencia profundamente. E eu achando que radiestesia era só para encontrar água, mas me fala, além da saúde, a radiestesia é usada em outras áreas. Sim, a radiestesia também é muito utilizada na geobiologia. Geobiologia. Que estuda a influência das energias da Terra na saúde e no bem-estar das pessoas. Geobiologia? Nunca tinha ouvido falar. Me explica melhor essa área. A geobiologia investiga como as energias telúricas, as veias de água subterrâneas, as falhas geológicas e as redes energéticas que cobrem o planeta podem afetar a nossa saúde. A radiestesia entra como uma ferramenta para detectar essas energias e ajudar a criar ambientes mais saudáveis. Nossa, parece que a gente vive num mar de energias e nem se dá conta, né? É verdade. Mas me fala uma coisa. Como a radiestesia é usada na prática para harmonizar esses ambientes? Calma, essa parte a gente deixa para a próxima. É, sim. Adoro quando o mistério aumenta. Mas antes da gente ir para a próxima parte, eu queria saber. O livro se aprofunda em alguma técnica específica de radiestesia? Sim. O livro explora a radiestesia cabalística, que usa pêndulos com palavras em hebraico para interagir com as energias sutis. Hebraico. Interessante. Mas por que usar o hebraico na radiestesia? Segundo os estudiosos da radiestesia cabalística, as letras do hebraico antigo possuem uma vibração energética única. E ao combiná-las em palavras, criam-se pêndulos que emitem ondas de forma específicas. Ondas de forma. Mais um termo novo para minha coleção. Me explica essa. Já estamos chegando ao limite do nosso tempo por hoje. Na próxima parte, a gente volta para desvendar o mistério das ondas de forma e te explicar tudinho sobre a radiestesia cabalística. Pegar? Adoro um suspense. Então tá combinado, pessoal. Na próxima parte a gente continua essa jornada fascinante pelo mundo da radiestesia. Até lá. E voltamos com a nossa imersão no mundo da radiestesia. Parte 2. Isso é parte 2. Na primeira parte a gente viajou pela história, explorou as diferentes teorias, descobriu as ferramentas. Deu para ter uma boa noção, né? Me senti um verdadeiro explorador de energias. Que bom. Mas antes da gente continuar, eu preciso confessar que fiquei com a pulga atrás da orelha com essa história de ondas de forma. Me explica direito o que são essas ondas. Parece coisa de ficção científica. Ondas de forma. Imagina que cada forma geométrica, desde um simples quadrado até uma pirâmide, emite uma energia sutil,
específica. É como se a forma tivesse uma assinatura energética única, que pode influenciar o ambiente, as pessoas ao redor. Nossa, então a forma da minha casa, dos móveis, dos objetos, tudo isso está emitindo energias e me influenciando. Exatamente. Caramba. E essas ondas de forma, elas podem ter efeitos tanto positivos quanto negativos. Então quer dizer que a arquitetura, o design de interiores, tudo isso pode influenciar a energia de um ambiente. Sem dúvida. É aí que a geobiologia entra em cena, né? Usando a radiestesia para analisar essas ondas de forma, para a gente entender o que está rolando ali no ambiente e encontrar soluções para criar espaços mais harmônicos, mais saudáveis. Entendi. Mas me fala, como essas ondas de forma foram descobertas? Quem foi que teve essa ideia de que as formas geométricas emitem energia? No início do século XX, vários pesquisadores estavam, se dedicando a estudar as energias sutis. E um deles, o engenheiro francês Louis Turenne, ele fez uma descoberta revolucionária. Essa descoberta. Ele observou que as formas geométricas, além de emitirem radiações físicas, como a gente já conhecia na física tradicional, também emitiam outro tipo de energia mais sutil, que ele chamou de ondas de forma. E como ele conseguiu provar a existência dessas ondas, usou algum equipamento especial. Ele usou a radiestesia. Radiestesia. Através de experimentos com pêndulos, com outros instrumentos radiestésicos, ele conseguiu comprovar que as formas geométricas realmente emitiam energias que podiam ser detectadas e medidas. Então a gente pode usar a radiestesia para sentir essa energia das formas, tipo apontar o pêndulo para um objeto e saber se ele emite ondas de forma positivas ou negativas. Exatamente. Com a prática, o radiestesista desenvolve a sensibilidade para perceber os movimentos, sutis do pêndulo e interpretar de acordo com as características das ondas de forma. Fascinante. E como a gente sabe se uma onda de forma é positiva ou negativa, existe algum tipo de guia para interpretar essas energias? Sim. 2 pesquisadores franceses, Chaumery e Belizal, desenvolveram um sistema para classificar as ondas de forma. Eles descobriram que cada onda de forma emite uma vibração específica, que pode ser associada a uma cor. Uma cor. E assim como as cores, do espectro visível, as cores das ondas de forma também têm efeitos diferentes sobre os seres vivos. Então, além de emitir energia, as formas geométricas também emitem cores. Me explica melhor essa relação entre cores e ondas de forma. Eles criaram um instrumento chamado pêndulo universal. É um pêndulo com uma escala de cores. Entendi. Ao usar esse pêndulo sobre uma forma geométrica, ele se movimenta em direção à cor correspondente à vibração daquela forma. Que legal. E quais são os efeitos das diferentes cores das ondas de forma? Tipo, o que a cor verde faz? E o vermelho? Cada cor tem uma vibração e um efeito específico. Por exemplo, o verde positivo está associado à cura, ao crescimento, enquanto o verde negativo, apesar do nome, pode ser usado para neutralizar energias nocivas. Já o vermelho é uma cor estimulante, associada à energia vital à ação. Nossa, parece que as cores das ondas de forma têm um papel importante na radiestesia, né? É um sistema bem interessante. Mas me fala uma coisa, no final da primeira parte, você mencionou a radiestesia cabalística. O que ela tem a ver com as ondas de forma? A radiestesia cabalística também trabalha com as ondas de forma, mas ela usa um sistema diferente. De detecção e interpretação dessas energias. Em vez de usar cores, ela utiliza as letras do hebraico antigo. Hebraico. Me explica essa conexão, por favor. Segundo os estudiosos da radiestesia cabalística, as letras do hebraico antigo, elas possuem uma vibração energética única. Sei. E ao combinar essas letras em palavras, a gente pode criar pêndulos que emitem ondas de forma específicas. Então, cada palavra em hebraico gera uma onda de forma particular. Isso é bem interessante. Mas por que usar o hebraico antigo? Existem diversas teorias sobre isso. Uma delas sugere que o hebraico antigo era uma língua energética, cujas letras, palavras, estavam diretamente conectadas às forças da criação. Nossa, que mistério! E como essa radiestesia cabalística é aplicada na prática? Olha, ela pode ser utilizada para diversas finalidades. Análise energética de pessoas, de ambiente, identificação de desequilíbrios, escolha de tratamentos e até mesmo para trabalhos de magia e proteção. Magia. Agora você me deixou curioso, me fala mais sobre essa parte. Calma, vamos deixar essa parte da magia para a próxima etapa da nossa imersão. Tudo bem, vou controlar minha ansiedade. Mas antes da gente finalizar essa parte, queria saber, o livro se aprofunda em algum outro tipo de onda de forma? Sim, ele menciona uma onda de forma bastante peculiar, chamada verde negativo. Verde negativo, esse nome me lembra alguma coisa? Lembra do que a gente falou sobre as cores das ondas de forma? Sim. O verde negativo é uma energia única, descoberta por Chaumery e Belizal. E ela pode ter efeitos tanto benéficos quanto nocivos. Então é como se fosse uma energia
ambivalente. Exatamente. Que precisa ser utilizada com cautela, com conhecimento. Entendi. E como a gente pode se proteger dos efeitos nocivos das ondas de forma, incluindo esse tal verde negativo? Existem diversas técnicas de proteção. Vão desde a utilização de formas geométricas específicas, como pirâmides, cones, até a harmonização dos ambientes com a radiestesia. O importante é ter consciência, da existência dessas energias sutis e buscar o conhecimento para utilizá-las de forma consciente e responsável. Faz sentido. Conhecimento é poder, como dizem por aí. E falando em conhecimento, que tal a gente fazer uma pausa para respirar e voltar na terceira parte para explorar as aplicações práticas da radiestesia na geobiologia? Combinado. Estamos de volta para a última parte da nossa imersão no mundo da radiestesia. Já vimos tanta coisa. História, teorias, ferramentas, até mergulhamos em ondas de forma, radiestesia cabalística. É verdade, abrimos a caixa de ferramentas da radiestesia. Abrimos. E agora? O que a gente faz com tudo isso? Agora a gente vai aprender a usar essas ferramentas. Para quê? Para criar ambientes mais saudáveis, mais harmônicos. É usar a radiestesia no dia a dia. Fazer a energia da casa trabalhar pra gente e não contra a gente, né? Isso. E, como a gente já falou, a geobiologia é o nosso guia nessa jornada. A geobiologia, lembrando, ela estuda a influência das energias da Terra na nossa saúde, certo? Fala quais os principais elementos que a geobiologia analisa. A geobiologia investiga vários fatores, veios de água subterrâneos, falhas geológicas, redes energéticas, campos eletromagnéticos, até a forma, a orientação das construções. Nossa, é muita coisa. Parece que a energia da Terra é bem mais complexa do que a gente imagina, né? Mas me explica uma coisa, como a radiestesia entra nesse processo? Ela serve só para detectar essas energias ou também para harmonizar os ambientes? A radiestesia é a ferramenta-chave para a geobiologia. Com ela, a gente consegue, enxergar essas energias sutis, identificar os pontos de desequilíbrio e aí, a partir daí, buscar soluções para harmonizar o ambiente. É uma radiestesia tipo um raio-x energético. Isso, ela mostra o que está invisível para os nossos olhos. Legal. Então o radiestesista faz um diagnóstico energético do ambiente usando pêndulo ou outras ferramentas. E depois, o que acontece? Com base no diagnóstico, o geobiólogo pode recomendar diferentes medidas para neutralizar ou minimizar os efeitos dessas energias nocivas. Tipo, que medidas são essas? Me dá uns exemplos práticos. Às vezes, uma simples mudança na disposição dos móveis já faz uma grande diferença. Interessante. Em outros casos, pode ser necessário usar objetos com propriedades radiestésicas. Que tipo de objetos? Cristais, espelhos, pirâmides, coisas para harmonizar o ambiente. Ah, tá. Esses objetos funcionam como um antídoto para as energias negativas. Exatamente. Eles atuam como filtros energéticos, transformando as energias nocivas em energias benéficas. E o livro, ele menciona algum exemplo específico de como a radiestesia é usada na geobiologia? Alguma história que mostre essa aplicação prática? Sim, o livro fala sobre a rede Hartmann, Rede Hartmann. uma rede energética que cobre o planeta inteiro. E que, segundo a geobiologia, pode influenciar a saúde das pessoas. Influenciar como? A radiestesia é usada para detectar os pontos de cruzamento dessa rede, chamando de nós geopatogênicos. Nós geopatogênicos. Parece nome de filme de terror. O nome é meio assustador. Mas como esses pontos afetam a saúde? Ficar muito tempo exposto a esses aliens, nós pode enfraquecer o sistema imunológico, causar insônia, dor de cabeça, fadiga e até contribuir para o desenvolvimento de doenças mais graves. É como se esses pontos fossem ralos energéticos, drenando a nossa energia vital. Que perigo! E como a radiestesia pode ajudar a evitar esses problemas? O radiestesista, ele pode mapear a rede Hartmann de um ambiente, identificar os nós e indicar os lugares mais seguros para colocar a cama, a mesa de trabalho, o sofá, os lugares onde a gente passa mais tempo. Então, o radiestesista faz um mapa da energia do ambiente e ajuda a gente a se posicionar nos lugares mais favoráveis. Exatamente. É como um feng shui energético, sabe? Equilibrando as energias do ambiente para criar um espaço mais saudável, mais harmonioso. Nossa, muito legal. E além da rede Hartmann, existem outras energias que a geobiologia investiga. Sim, a geobiologia também estuda as energias telúricas, energias que vêm da Terra. Energias telúricas. Tipo veias de água subterrâneas, falhas geológicas. Essas energias podem afetar a saúde das pessoas, dos animais, causando problemas como insônia, irritabilidade, dores de cabeça, até doenças mais graves. Isso como a radiestesia ajuda a lidar com essas energias telúricas? A radiestesia detecta a presença dessas energias. E aí, com base nisso, o geobiólogo pode recomendar medidas para neutralizá-las ou minimizá-las. Que medidas? Por exemplo, em alguns casos, pode ser necessário fazer um aterramento especial na casa para drenar as energias telúricas. Nossa, parece que a geobiologia é um campo bem complexo e a radiestesia é realmente uma ferramenta poderosa para desvendar os mistérios da energia dos ambientes. Com certeza.
A radiestesia e a geobiologia, elas mostram que a gente não está isolado do ambiente. Existe uma interação constante entre a nossa energia e a energia do lugar onde a gente vive. E essa interação pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Exatamente. Por isso é tão importante a gente ter consciência dessas energias, buscar conhecimento para criar ambientes mais saudáveis, mais harmônicos. É isso aí. A radiestesia, a geobiologia, elas convidam a gente a ter um novo olhar para o mundo, a perceber as energias sutis que nos cercam e usar esse conhecimento para viver melhor. E para quem quer se aprofundar nesse tema, o que você recomenda? A leitura do livro Radiestesia Clássica e Cabalística, do Antônio Rodrigues, é um ótimo ponto de partida. Ele apresenta os conceitos básicos, explora as aplicações e ainda traz informações sobre radiestesia cabalística. Perfeito. Então fica a dica para os nossos ouvintes. E com essa recomendação, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo da radiestesia. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada e que se sintam inspirados a explorar esse universo fascinante. Até a próxima!